Então, nós vamos começar aqui com o nosso projeto do Kdenlive, né? Aqui nós temos a tela principal do aplicativo, ele já está aberto. Aqui nós estamos usando uma máquina virtual com o Ubuntu Studio instalado. Bom, essa tela do Kdenlive, ele funciona da seguinte forma. Primeiro nós temos essa janelinha aqui, que é a árvore do projeto, onde nós temos, aparece aqui todos os clipes, todo o conteúdo do nosso projeto. Aqui nós temos o monitor do projeto, onde tudo que eu for executando, ele vai mostrar aqui. E aqui nós temos a linha do tempo, a nossa timeline. É aqui que nós vamos editar os nossos vídeos, os nossos clipes, imagens, som, tudo é aqui. Então, quando a gente abre a primeira vez, ele tem 3 linhas para vídeo e 2 linhas para áudio. Essa quantidade eu posso diminuir ou aumentar. Então, eu posso excluir uma linha ou incluir uma nova. Nós vamos começar incluindo, eu já tenho um projeto aberto aqui, um projeto sem título, que eu ainda não salvei, né? E eu vou começar incluindo os clipes. Eu tenho 2 opções, eu posso vir aqui nesse íconezinho, adicionar clipe, ou eu posso vir nessa setinha, onde eu escolho que tipo de clipe que eu quero. Então, aqui é a primeira opção, adicionar clipe, eu vou adicionar imagem, vídeo e música, qualquer um dos 3. Clipe de cor é uma tela em branco, só com uma tela lisa, com uma cor que vocês quiserem. Apresentação de slide é uma opção interessante quando você tem várias imagens numa pasta e dessa pasta você quer transformar num slide, mostrando todas as imagens. Então ele você indica a pasta e ele já pega todas essas imagens e monta uma apresentação. O clipe de título é quando eu quero inserir um título para a minha apresentação, ou então uma legenda, ou então no final do vídeo você coloca lá os agradecimentos, né, quem produziu. Então, para isso serve o clipe de título. O modelo, né, adicionar o modelo de título, já é um modelo que eu já tenho um modelo pronto, eu só insiro o texto. Nós vamos começar adicionando o clipe. Eu vou adicionar aqui, então, eu montei um roteiro para a gente falar sobre o que é cultura. Nesse roteiro eu vou utilizar uma imagem, uma figura. Então tá aqui a figura, é uma foto, né, uma imagem. Eu vou adicionar também uma entrevista. Vou adicionar uma música. Então aqui, olha, eu posso usar o Ctrl para selecionar aleatório ou Shift para selecionar vários. E aqui eu posso já abrir e inserir todos, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou trabalhar nessa minha linha do tempo. Primeiro eu vou acrescentar aqui uma imagem que vai ser a minha abertura inicial. Então, uma imagem falando sobre cultura. Paralelo a essa imagem, eu quero que tenha uma música. Então, eu vou jogar a música, arrastar a música para cá. Quero executar para ver como é que fica. Olha lá, vai aparecer a imagem com a música, né? Só que vocês podem perceber que a imagem é menor que a música, então a imagem acaba e a música continua. Então, como que a gente pode fazer isso aí? Eu posso diminuir a música. Como? 2 formas. Eu posso simplesmente clicar aqui no final e reduzir, arrasto aqui, olha, eu arrasto a linha do tempo para cá, e aqui eu tenho o tamanho exato. Então, eu posso diminuir aqui, para ficar do mesmo tamanho da imagem, as duas rodando em paralelo. A hora que acabar a imagem, acaba a música. Olha lá. Acabou, né? Ou então eu posso cortar. Nesse caso eu reduzi e depois a gente vai cortar. Aqui na entrevista nós vamos cortar. Bom, além dessa imagem, eu quero colocar um clipe de título, que é onde vai ter a abertura do meu título, o nome da minha apresentação, né? E eu quero que esse título, ele apareça aqui, ó. Ele vai aparecer junto com essa imagem, ele vai aparecer em cima dessa imagem, que é para ilustrar. Então, eu venho aqui em clipe de título. Aqui ele está mostrando um fundo branco, só que eu quero que ele mostre o fundo da imagem que vai realmente aparecer. Posso clicar aqui nessa opção da fonte para selecionar a fonte que eu quero. Aqui ele está um pouco lento, então eu vou trabalhar com essa fonte aqui mesmo. Mas quando eu dou um clique aqui, ele abre uma janelinha que lista as fontes disponíveis. Olha aqui, ó, já apareceu. Vou escolher essa daqui mesmo. Vou clicar, aqui eu escolho o tamanho, clico na posição que eu quero e vou
escrever aqui o título. O título do meu trabalho vai ser O que é cultura? Tá? Vai ser o tema do meu trabalho. Aqui eu vou arrastar, então vou arrastar aqui, vou deixar mais aqui embaixo, né? Outra coisa, outra observação. O fundo, ele tá aqui, o fundo, a foto tá meio opaca, né? Por quê? Porque ele tá com uma transparência. Olha só, aqui, clico nessa opção fundo, eu posso trabalhar a transparência desse fundo. Então aqui zero de transparência, ou então eu posso ir arrastando e olha lá, vai deixando mais opaca a minha figura, né? A minha imagem. Outra coisa, ele ficou mais opaco, vou deixar mais ou menos assim, porque eu joguei aqui uma cor de fundo branco, então ele misturou esse branco e ele deu uma opacidade, por isso que apareceu esse opaco aqui na foto, tá? Quero trabalhar assim mesmo, quero deixar assim para dar um destaque. Não vou colocar nenhum efeito no meu título, vou deixar só assim, um texto simples. Ok, quando eu executo, olha só. Opa, tem que arrastar o texto aqui, né? Observação. O texto, ele vai ficar em cima da figura, não vai? Então, eu tenho que trocar de lugar. O título tem que estar na linha 1 e a minha figura na linha 2, ok? Vou movimentar essa timeline para o início com a tecla Home e aí vou executar novamente. Olha lá como é que ficou. Então aqui eu tenho uma noção de como é que ficou o meu vídeo. Agora eu vou acrescentar a entrevista, né? Porque o meu clipe, o meu vídeo, ele é feito de entrevistas. Então essa entrevista aqui, olha, é a que eu quero acrescentar. Então eu vou arrastar ela aqui para a linha 3. Vou executar só esse clipe. Valendo? Atenção, editor. Ó, pra gente começar é o seguinte, vocês viram que o som tá bem baixinho, né? Essa reportagem, o som tá bem baixinho. Então eu vou vir aqui, olha, eu posso aumentar o volume do áudio só dessa entrevista aqui, só desse clipe que tá rodando. Então como que eu faço? Seleciono aqui, vocês podem observar que conforme eu clico no objeto aqui na timeline, é o objeto que está selecionado. Eu quero aplicar um efeito de um volume maior nessa entrevista, então eu clico aqui, venho aqui nessa área aqui que é a nossa pilha de efeitos. Eu venho aqui na lista de efeitos, aqui eu posso escolher que tipo de efeito que eu quero, se eu quero de vídeo, de áudio ou personalizado. Eu quero um efeito de áudio e eu quero mexer com o volume, eu quero aumentar o volume, então eu clico aqui na linha de pesquisa, tá vendo que ele já trouxe aqui para mim, olha, o efeito é um efeito de correção de áudio, de volume. Então eu dou 2 cliques aqui, aqui ele tem o valor que tá, o 100. Eu quero aumentar o volume, então eu vou colocar um valor maior. Vou colocar 150. Dou Enter. Vamos ver se aumentou. E para você, o que é cultura? Aumentou muito pouco, né? Vou colocar aqui maior, vou colocar um 180. Editor Tarcísio Oliveira. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições. Ainda tá baixinho, né? Vou colocar mais. Vou colocar aqui 200, vamos ver se ele vai aceitar, se ele vai... E para você, o que é cultura? Ainda tá baixinho, mas é o máximo que a gente consegue para esse vídeo. Bom, vocês viram que aqui, olha, vamos voltar aqui no início, agora nós vamos trabalhar o conteúdo desse vídeo. Olha só, ele começa aqui... Olha, ele começa com umas falas de teste. Tarcísio Oliveira. E para você, o que é cultura? Nós queremos obter, a partir dessa pergunta, e para você, o que é cultura? Então eu preciso cortar esse vídeo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Para ver se a gente consegue o ponto. Vamos lá. Tarcísio Oliveira. E bem aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. E vou cortar bem nessa posição aqui. Então, eu venho aqui, olha, em cima da linha do tempo. Quando eu corto, coloco a tesourinha aqui, dou um clique em cima da linha do tempo, ele já dividiu o meu clipe em 2, olha só. Tem 2 partes. Essa primeira parte eu vou excluir, eu não preciso dela. Vou usar só aqui.
Vamos ver como é que ficou aqui o início. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade, né? Pronto, quero só esse pedacinho do vídeo. Novamente, eu vou vir aqui e vou cortar. De novo, ele dividiu o arquivo em dois. Essa parte, segunda parte, eu não vou usar. Vou excluir. Agora, vamos ver aqui do início como é que ficou a execução do meu vídeo. Aqui ele tá bruto, né? Só tenho as imagens com as entrevistas. E aí, vou ver como é que ficou esse vídeo. Então, olha lá, uma tela de abertura com uma música, o título. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer Aí dizer vocês as repararam tradições que da sociedade, entre a execução do título com a imagem e aqui da entrevista ficou um corte, né? Então, o que que a gente faz? Vamos colocá-la bem aqui pertinho, olha só, quase sobrepondo para ficar melhor quando tiver a transição. Vamos de novo ver como é que ficou. Para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições. Ficou muito juntinho, vou colocar aqui. Bom, antes da gente trabalhar esses efeitos finais, eu vou incluir mais um clipe, mais uma entrevista. Então, venho aqui e adicionar clipe. Vou colocar aqui essa entrevista 2. Abriu aqui a entrevista 2, preciso colocá-la aqui. Eu vou colocar ela aqui na linha do tempo junto com o vídeo 3, porque vai ser uma sequência. Vamos ver aqui como é que tá esse vídeo. 3, 2, 1, valendo. O som dele tá muito baixinho, então a gente vem aqui. Novamente eu vou aplicar outro efeito, aquele mesmo efeito de som. Vamos ver como é que vai ficar aqui. E para você, o que é cultura? É o artesanato, meu trabalho. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho. E que eu faço e que sobrevivo dele. Tá bem baixinho o som. Zoom. Aqui nós vamos ter que cortar 3, 2, 1, também. valendo. E pra... Quer ver? Nós vamos ter que cortar aqui. 3, 2, 1, valendo. E para você, o que é cultura? Olha só. No início tem uma parte aqui que ela não tem fala, né? É só uma imagem. Então, essa parte que nós vamos ter que cortar. Então, vamos ver aqui onde é. 3, 2, 1, valendo. E para... Voltar aqui um pouquinho, olha, aqui já dá para cortar. Então, clico aqui na ferramenta navalha. Clico na linha do tempo. Mesma coisa, vou excluir essa primeira parte e vou aproximar aqui essa segunda parte. Vamos executar para ver como é que ficou. E para você, o que é cultura? É o artesanato, meu trabalho e que eu faço e que sobrevivo dele. Pronto, quero finalizar aqui. Então, novamente, parei o vídeo, venho aqui na ferramenta navalha, corto, volto à seleção, excluo esse pedacinho, ok? Então, agora vamos ver como é que ficou todo o meu vídeo. Então, começando lá com a música. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade, né? E para você, o que é cultura? É o artesanato, meu trabalho e que eu faço e que sobrevivo dele. Então, aqui nós finalizamos o conteúdo do vídeo, quer dizer, aquilo que eu queria colocar. Agora, nós vamos agora melhorar a qualidade desse vídeo. Essa música aqui está muito alta com relação ao vídeo todo. Então, eu vou aplicar aquele efeito de áudio nela, né?
o efeito já está aqui, dou um clique duplo aqui. Eu vou deixar mais baixinho, vou deixar só um 30%. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Ficou mais baixinho, né? Então, em relação às entrevistas, ela ficou um volume mais... E pra você, mais o que é cultura? Próximo. Cultura pra Ok? mim... Agora, nós vamos colocar um efeito seguinte. Aqui, vamos trabalhar aqui no início. Aqui no início, ele já está começando a foto bruta, né? Então, começa a foto já com o título. Vamos incluir um efeito aqui. Um efeito que ele vai começar... Um efeito de vídeo, vou pagar aqui esse volume. O efeito que nós vamos usar é esse efeito fade. Então, ele vai partir do preto, nascendo a foto, mostrando a foto. Então, aqui, lista de efeitos, eu quero um fade. Vocês viram que ele mostrou aqui na imagem esse triângulo vermelho, significa que tem um efeito aí. Então, vamos executar para ver como é que vai ficar. Esse mesmo efeito eu tenho que aplicar para foto, para acompanhar, né? Então, para foto. E eu também vou fazer para música. Eu também posso fazer esse efeito para música. Tá? O fade in, ele vai começar bem baixinha a música e depois vai crescendo. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Olha só. Então, começa na tela preta e vai nascendo a imagem, a música. Aqui, então, ele começou um início assim mais suave. Agora, eu também posso colocar, como aqui termina, né, finaliza a música, eu posso colocar para a música um efeito de... vai diminuindo, né? No início ele cresceu, agora pode ir diminuindo o som, é o fade out. Então, cliquei aqui na música, vim aqui na lista de efeitos e selecionei esse efeito, fade out. Aí, olha só o que vai acontecer. Então, começou lá baixinho, cresceu. E para você? Baixou, tá? Aqui também na entrevista, eu posso aplicar o mesmo efeito, né, para acompanhar. Também posso colocar um efeito, só que vai ser o efeito de vídeo. Vou colocar o mesmo efeito de fade a partir do preto. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ver do início. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade. Olha só, aqui o meu texto ele ainda está um pouquinho maior que a imagem, né? Vou diminuir só um pouquinho aqui. Deixar assim, para a imagem aparecer primeiro. E eu vou aplicar esse efeito de fade para preto para essa imagem também. Porque aí ele vai apagando a imagem e vai entrando na entrevista. Fica mais harmonioso. Então, vamos ver como é que fica. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade, né? Olha só, esse arquivo aqui da entrevista também vou cortar um pouquinho aqui no início, porque ainda tem uma falha aqui que ainda dá para escutar a repórter perguntando, né? Vou cortar aqui só um pedacinho. Esse pedacinho aqui, vamos ver. Então, agora vamos ver como é que ficou a execução dele todo. E para você, o que é cultura?
Cultura para mim quer... Vou chegar mais aqui, ficar mais próximo para não ficar tão cortadinho. Tá. Bom, então aqui nós temos o conteúdo bruto. Eu ainda posso acrescentar novas coisas. Eu vou acrescentar aqui mais uma linha de vídeo, vou inserir uma trilha aqui na linha do tempo. Essa linha aqui, eu vou colocar aqui, vou inserir aqui uma abertura. Além desse texto, eu quero colocar uma abertura mais bonita aqui. Então, eu vou inserir mais um clipe aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma imagem aérea aqui do IFRA. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a execução dela. Olha só, uma imagem aérea aqui do IFRA de Porto Velho. E ela é uma imagem grande, então nós vamos cortar um pouco dessa imagem também. Para isso, vou arrastar aqui para essa trilha 1. Vou empurrar esses dois aqui lá para frente, só para não ficar executando tudo junto. Vamos ver. Então, olha só. Vou ficar só com um pedacinho dela aqui. Tá bom, quero cortar ela aqui. Então, venho aqui na navalha, corto. Seleciono essa parte que eu não quero mais, excluo. E aqui eu também quero aplicar aquele efeito de fade. Então, vou aplicar o fade a partir do preto para iniciar e o final também para finalizar com o preto. Aí depois vem aqui o título, em paralelo ao título vem a figura. E depois começa a minha entrevista. A música. A música eu quero que comece junto com aquele primeiro vídeo, vou colocar assim, junto com esse primeiro vídeo e também que vem até aqui. Então, olha só, vou esticar, lembra que a gente tinha diminuído o tamanho da música? Aqui eu posso esticar e eu vou colocá-la mais ou menos aqui, tá? Então, vamos começar. Vamos executar de novo, olha só. Então, agora começa a música com a imagem aérea. Ela apaga a imagem aérea e vem a imagem perguntando o que é cultura. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade, né? E para você, o que é cultura? É o artesanato, meu trabalho e que eu faço e que sobrevive. Então aqui nós finalizamos o nosso conteúdo com as entrevistas. Ah, mas agora eu quero fazer um fechamento, um encerramento aqui no final, onde eu tenho os agradecimentos, onde eu tenho toda a legenda de quem participou, né, do vídeo. Então eu vou inserir novamente um clipe de título. Esse clipe de título eu não vou colocar fundo, eu vou colocar uma cor de fundo, eu vou deixar aqui uma cor, vou colocar um fundo preto mesmo, aqui um fundo preto, ok. Vou deixar ele sem transparência nenhuma, aliás, vou deixar ele aqui, ó, cor bruta. E vou acrescentar um efeito. Agora eu vou acrescentar esse efeito aqui, olha, o scroll. O scroll é um efeito que o texto vai rolando na tela, igual no cinema. Terminou o filme, não passa rolando assim o nome dos integrantes, das pessoas que participaram. Então aqui é a mesma coisa, tá? Vou carregar o modelo. Aqui ele já limita para mim. Deixa eu ver se aqui dá para visualizar melhor. Aqui eu vou colocar esse fundo só para vocês visualizarem um detalhe. Tá vendo essa linhazinha pontilhada aqui, ó? Essa e essa. Aqui é onde eu vou, entre essas duas linhas, eu vou colocar o meu texto, tá? Então, eu vou colocar assim, Então, tem que clicar.
Produção. Vou colocar aqui eu mesma. Só um texto só para ilustrar, tá? Aí eu vou arrastar ele aqui para cima. Detalhe, esse texto ele tem que ser numa cor clara, né? Porque o fundo é preto. Observação, essa fonte aqui, ela tem um contorno. Se vocês percebem que eu coloquei amarelo e ficou com contorno preto, né? Aqui, olha, eu troco a cor do meu contorno. Vou colocar amarelo também, que é para ficar um amarelo bem forte. Aqui eu vou colocar alinhado no centro. E posso aumentar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar o tamanho 100. Não, vou deixar 80 mesmo. Deixar 80 mesmo. Olha só. E vou colocar outro texto. Vou inserir outro texto que é aqui. Agradecimentos. Vou colocar aqui a equipe do IFRO, que teve maior paciência comigo hoje. E aí eu vou... Já tá alinhado, porque ele obedeceu o mesmo critério da outra. Agora eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Eu coloquei os agradecimentos bem no meio dessa linha aqui, ó. Essa linha, ela determina que na hora do rolamento, terminando o meu vídeo, a hora que terminar, essa equipe do IFRO vai ficar embaixo. Vai ficar... na execução vai aparecer. Vamos executar para a gente ver na prática. Vou trazer ele para cá. Eu quero no fundo, depois que terminar a entrevista. Eu vou executar aqui só para vocês verem. Olha só. Para começar, eu coloquei lá, produção eu mesma, eu coloquei acima da primeira linha pontilhada. Significa que a hora que eu for executar o vídeo, ele já vai trazer o texto nessa posição. E a hora que finalizar, essa última linha ela vai ficou aqui, entenderam? Então, aquela linha lá, essa linha aqui, olha, ela delimita o fim, significa que o efeito ele vai terminar de rolar e tudo que eu quiser que não apareça mais, eu coloco aqui, tá? Outra coisa, deixa eu apagar vou apagar esse texto aqui, vou deixar só esse. O que tiver dentro desse limite, entre essas duas linhas, significa que a hora que for rolar, ele não vai aparecer no início e vai finalizar sem aparecer. Olha só, na execução. Então, ele começa o texto preto, né? O texto nasce aqui e morre aqui em cima e a tela fica preta, ok? É assim que eu quero o efeito. Então, eu tenho que colocar o texto dentro daqueles limites. Eu quero que finalize, para finalizar só com esse texto, vamos ver aqui, ó, só esse pedacinho. Então, da metade da segunda entrevista para o final. Trabalho e que eu faço e que sobrevivo dele. E aí já finaliza. Só que só o texto fica chato, né? Vai aparecer esse texto rolando. Então, eu quero que o áudio também, o mesmo áudio, ele vai se repetir aqui. Posso copiar e posso colar. Eu quero que o áudio fique na mesma posição, que vou arrastar essa linha, né? Quero que ele fique aqui. Opa! Pode não, linha. Então, eu quero alinhar esse áudio aqui, tá? Como é uma imagem pequena, o áudio é maior, eu também vou vir aqui e vou diminuir. Quero que fique exatamente do mesmo tamanho. Como eu copiei o áudio, ele já vem com aquele efeito de começar bem baixinho e crescendo. Vamos ver como é que ficou, então, aqui o final. Então, tem entrevista. Meu trabalho e que eu faço e que sobrevivo dele. E vem o texto com o som. Aí. E aí, então, nós temos aqui o conteúdo do nosso vídeo. Tá? Então, nós vimos aqui como é que eu faço para inserir um clipe. Esse clipe ele pode ser um vídeo, uma imagem, uma música. Posso inserir um clipe de título, que vem aqui, né? Posso buscar aqui. E posso inserir também uma apresentação de slides, que esse a gente fez durante a aula, né?
é o mais simples de todos. Você só indica a pasta, pode incluir uma música. Para incluir uma música do mesmo jeito aqui, clica, adicionar clipe e coloca a música. E aí é só você sincronizar, certo? Então agora vamos ver do início como é que ficou. Vamos ver o nosso vídeo do início, nosso projeto todo. E para você, o que é cultura? Cultura para mim quer dizer as tradições da sociedade, né? E para você, o que é cultura? É o artesanato, meu trabalho e que eu faço e que sobrevivo dele. Então aqui pressionando, vocês viram que para aumentar a imagem é só dar um clique duplo aqui no monitor, no meio da imagem, ele amplia. Terminou, ESC. Terminei de fazer meu vídeo, já tem todos os efeitos, tudo pronto, agora eu vou renderizar. Lembrando que esse processo de renderização é o mais lento, porque ele exige mais máquina. Quanto mais eu tenho um computador melhor, mais rápido ele vai ficar. Aqui eu escolho que tipo de arquivo que eu quero, vou escolher aqui no caso MPEG 4. Nessa linha aqui, arquivo de saída, eu vou colocar aqui ó, o nome do meu arquivo, que ele está sem título, eu vou dar o nome de cultura, certo? E aqui vou mandar renderizar para arquivo. Então agora aqui é o procedimento que demora um pouquinho mais, né, aí ele demora, mas terminando, ele já está, o arquivo já está pronto para reprodução. E aqui nós finalizamos então o nosso tutorial. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar lá no fórum de notícias.